Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar de alguns filmaços antigos e também conhecer alguns atores que se lascaram nas produções desses filmes. Afinal, alguns diretores e até mesmo os próprios atores foram até quase as últimas consequências em busca da cena perfeita. Mas será que realmente valia a pena, né? Ou vale a pena tudo em nome da arte? Talvez não, já que alguns atores quase morreram e outros ficaram marcados para sempre com traumas profundos por conta de tanto sofrimento. Então, se você quer conhecer alguns bastidores arrepiantes de produções das antigas, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, eu já falei, tu não é todo mundo. E a gente já começa com O Exorcista, lançado nos cinemas em 1974 e listado facilmente entre os filmes mais assustadores e influentes de todos os tempos. E disso, todo bom amante de produções de terror não tem a menor dúvida. Um dos filmes mais impressionantes de todos os tempos está de volta. O Exorcista. Se você já viu, tem nova oportunidade para rever. Se não viu, não pode perder. Recordista de bilheteria, um filme polêmico que chocou o mundo. O caso é que muitos não sabem, mas o lendário diretor William Friedkin usava métodos, vamos dizer assim, bem pouco ortodoxos para conseguir fazer com que os seus atores tivessem atuações que beirassem a realidade. Agora a gente deve se perguntar, né, como fazer alguém agir como se fosse realidade em um filme onde tudo era ficção e terror. Óbvio, tocando terror pra cima da turma. Então, o William Friedkin simplesmente fez atos dignos de tortura física com a atriz Ellen Burstyn, que no filme vivia sofrida a personagem Chris MacNeil, a mãe da pequena Regan. E se a mãe sofria no filme vendo a filha se lascar nas garras do demônio Pazuzu, que dirá da pobrezinha da Linda Blair, que com apenas 12 anos viveu a possuída do filme. Olha, dizem que a atriz, mesmo sendo pequena, ganhava umas chacoalhadas, ganhava uns gritos nos ouvidos e até mesmo uns beliscões do diretor, tudo para deixá-la com cara de pavor e também de raiva. Que é isso? O que tá acontecendo? Tá queimando! Tá queimando! Faz alguma coisa, doutor, ajuda ela! Mãe! Já no caso da Ellen Burstyn, eu acredito que todo mundo deve se lembrar da cena onde a Chris MacNeil é arremessada no chão pela filha possuída, fazendo uma cara de quem realmente sentiu dor com aquilo. E daí isso? E daí isso? Me lambe! Me lambe! Cris! E pior que sentiu. A atriz mesmo já contou em diversas entrevistas que foi colocado um sistema de rondana preso ali no cinto dela, e aí ela era puxada com força para dar realismo para a cena. O que ela não sabia é que o diretor ordenou que ela fosse puxada com uma força digna de tirar do atoleiro um caminhão carregado. E assim, a atriz bateu com as costas sem proteção no chão. E aí, como a atriz acabou se machucando de primeira, ela avisou que tinha sido usado muita força, mas o diretor foi lá e pediu para repetir a cena, sendo que essa sim foi ao ar. Segundo ela já contou também, quando ela virou de costas, ela não viu, mas o diretor foi lá e sinalizou para o cinegrafista puxar com ainda mais força e ela bateu com as costas, quebrou o cóccix e diz que a dor foi terrível. E para piorar, foi essa imagem que foi ao ar, o que deixou ela muito chateada com o diretor. He reached for my back. I screamed in horrendous pain. Billy motioned to Owen to tilt the camera down on me. And I saw it and I was so furious and said, "Turn the effing camera off." Além disso, vários relatos contam que o William Friedkin andava armado e sempre que a galera ia gravar alguma cena assustadora, ele puxava o trabuco e dava vários tiros pra cima pra assustar todo mundo. Tá vendo? Assim como tem alguns atores que estudam o tal do método, né?
entram no personagem e vão até o final das filmagens daquele jeito, por mais que isso às vezes abale o cara psicologicamente, tem diretores que também usam um método para tirar o melhor do elenco, mesmo que para isso tenha que arrebentar com a galera. E já que a gente está falando em ultrapassar limites, o icônico diretor Stanley Kubrick talvez tenha ido onde nenhum diretor jamais foi, isso durante as filmagens do clássico O Iluminado, filme baseado no livro do autor Stephen King e estrelado pelo grande Jack Nicholson como o escritor Jack Torrance, um homem pra lá de assombrado e que vai da calmaria à loucura, trazendo terror para a própria família durante um período que eles estão ali isolados em um hotel perdido, junto com as botas de Judas. Here's Johnny. O caso aqui é que quem realmente foi assombrada, beirando a loucura durante a produção desse filme de 1980, foi a atriz Shelley Duvall, enquanto vivia Gwen Torrance, a esposa do Jack. Tudo porque o Stanley Kubrick não era conhecido só por ser um grande diretor, mas ele também era conhecido por ser um camarada bem metódico, quase que um ditador atrás das câmeras e também conhecido por sempre tentar tirar o melhor do elenco dele. E nesse caso, vamos dizer assim, né, que a vítima foi a atriz Shelley Duvall, já que o diretor tratava ela da pior forma possível, transformando a vida da coitada em um verdadeiro inferno, para que isso refletisse na atuação como a sofrida Wendy. Oh, come on. What do you mean roll video? We're killing ourselves out here and you're going to be ready. I am too. I'm standing So we right play by mood the music? door. No, I Yeah, can't but when hear. you came out like this. Tanto é que durante os 2 meses de filmagem em uma estação de esqui lá no Oregon, não teve um único dia em que a atriz não passasse horas e horas chorando por conta das grosserias do diretor, que, para piorar, era feito de forma proposital, chegando ao ponto de que ela era proibida de comer junto com o resto do elenco, ou mesmo, olha só, dormir a mesma quantidade de horas que o resto da turma, o que quase levou a atriz a um colapso durante as filmagens. Inclusive aquela cena da escadaria, que é bem conhecida no filme, né, tem bastante tensão ali, também ficou bem conhecida na vida real, já que a atriz teve que gravar 127 vezes, 127 takes, até que o diretor dissesse que estava perfeito. I just want to go back to my room. I'm very confused. Não, e dizem que no último take ela estava tão nervosa que ela chegou a sangrar pelo nariz ali de nervosismo, né? E arrancou vários tufos de cabelo de raiva do homem. Eu não sei. Acho que não é verdade. Acho que você tem ideias bem definidas sobre o que deve ser feito com o Danny. Claro, também, a atriz, assim como Jack Nicholson, se consagrou no papel e continuou trabalhando em diversas produções, inclusive estreando no mesmo ano o filme do Popeye, como a Olivia Palito. E assim foi até o início do novo milênio, quando a Shelley Duvall simplesmente sumiu do mapa. E aí ela só foi reaparecer em 2016 no programa do Dr. Phil, onde o apresentador foi acusado de fazer sensacionalismo em cima da saúde mental da atriz, tentando atrelar isso ali ao período de filmagens do Iluminado, o que depois foi negado por ela mesma, apesar de admitir que aqueles dias em Oregon foram realmente difíceis. Mas me conta aí, tá curtindo esse vídeo a respeito dos bastidores de Hollywood? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente que vivia assistindo o filme quando era criança, mas chorava de verdade por achar que o ator tinha realmente morrido quando era só o personagem. Que tal? Se bem que vou dizer, hein? Isso até realmente aconteceu em alguns casos. Então, que tal a gente fazer aí um vídeo só a respeito de atores que morreram de verdade durante filmagens, né? Que tal? Agora, muito menos intenso do que isso tudo que a gente viu até agora, quer dizer, pra gente, né, mas acima disso, quase imortal e arriscado, foi o que o Sylvester Stallone aprontou pra ele mesmo nas filmagens do 4º filme da saga do Rocky Balboa, quando além de lutar por mais um título, o boxeador lutou em nome da memória de um grande amigo. Hoje, na sessão da tarde, tem Sylvester Stallone batendo de frente com uma verdadeira máquina de destruição. Rocky 4, com Dolph Lundgren, hoje na sessão da tarde. Acontece que, além de atuar, a exemplo do que ele já tinha feito no 2º e também no 3º filme da franquia,
o Stallone também foi o diretor de Rocky IV lá em 1985, e segundo ele mesmo conta, ele queria o máximo de realismo possível quando o assunto eram as lutas do filme. E aí nessas, dirigindo e contracenando com o sueco Dolph Lundgren, que era um verdadeiro armário embutido na época, o Stallone teve a brilhante ideia de pedir que o defensor de Eternia lhe desse um soco de verdade no meio da cara para que a câmera pegasse todo o realismo. E se o diretor pediu, quem era o Dolph Lundgren na fila do pão, sendo um ator novato? Ele foi lá e acatou a ordem. Rocky Balboa é valente, ele tem aguentado os socos mais violentos de Van Braça de fora. Está sangrando muito, mas continua de pé. Aguenta! E aí também, segundo o próprio Sly já contou, no começo tudo bem, né? Tava todo mundo quente, tomou uns socos de verdade ali, absorveu bem, ficou meio mal, mas tudo certo. Vida que segue, até que ele parou para descansar e aí o pior veio. Tudo porque um dos socos, um gancho que pegou nas costelas, atingiu a caixa torácica que pressionou o coração, que segundo os médicos foi semelhante ao que acontece em uma batida de carro. O garanhão italiano levou 2 semanas para se recuperar totalmente da pancada e a avaliação médica diz que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, ele não teve uma parada cardíaca sem retorno clínico. Apesar do susto, o Stallone e o Lundgren seguiram amigos, afinal não tinha como. O sueco estava só seguindo as ordens do chefe e para amenizar o sofrimento do Sly, o filme foi um sucesso. Ele custou apenas 28 milhões de dólares para ser produzido e rendeu 300 milhões, o que foi uma bela de uma bolada lá em 1985. E aí, muitos anos depois, na verdade quase uma década depois de Rocky fazer sucesso nos cinemas, foi a vez do filme Entrevista com o Vampiro fazer sucesso nas telonas. E aí, baseado no livro Interview with the Vampire, escrito pela conceituada autora Anne Rice em 1976, o filme estrelado pelo Tom Cruise como o vampiro Lestat e o galã Brad Pitt como o vampirão Louis de Pontdulac, resultou em uma obra cinematográfica que foi um grande sucesso tanto de crítica quanto de público, rendendo quase 225 milhões de dólares ao redor do mundo. Perigosos, sedutores, imortais. Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras. Eles estão por toda parte e ninguém consegue detê-los. Gosta de morrer. O que muita gente não sabe é que durante as filmagens do longa, lá no final de 1992, começo de 1993, o Brad Pitt, que então tinha 30 anos de idade, quase abandonou essa vida de ator e foi vender picolé na praia. Um dos problemas enfrentados pelo ator é que o diretor Neil Jordan exigia que a turma dele, a galera que vivia os vampiros na história, tinham que ficar de cabeça para baixo igual morcego, e isso durante 30 minutos antes de cada filmagem, tudo porque esse era o tempo necessário para que o sangue acumulasse nos rostos deles, deixando as veias aparentes. É seu caixão, meu amor, aproveite. A maioria de nós nunca consegue saber como é realmente. Por que você faz isso? Gosto de fazer isso. É diversão. Foi isso aí, junto com maquiagem, obviamente, que fez com que a galera ali de vampiros ficasse com aquela cara toda pálida, quase translúcida. Outra ainda é que as gravações só rolavam à noite e numa penumbra das brabas. E somando isso, o ator ainda era proibido de pegar qualquer raio de sol, e isso por longos 6 meses. Outro motivo que perturbou esse período de gravações do Brad Pitt nos estúdios Pinewood em Londres foi o convívio com o astro dos anos 80, o Tom Cruise, já que os dois tiveram um tipo de competição velada durante as filmagens e, juntando com todo o resto, a situação deixou o Brad Pitt pertinho de enlouquecer. Ele ouvirá seus pecados antes de morrer, a não ser que eu a torne uma de nós. Não! Então marcha, Louis! Acabe com o sofrimento dela e o seu! Não. E é claro, com isso tudo, ele pensou seriamente em abandonar o filme. Só que isso até ele descobrir que se ele saísse da produção, ia custar 40 milhões de dólares em multa contratual. E além do processo que ele ia receber pela quebra do contrato, aí ele pensou melhor, e resolveu ficar. Tanto é que mesmo hoje, mais de 30 anos depois das filmagens, o astro procura não falar desse filme. Mas eu quero saber agora, vocês sabiam desses perrengues todos? Tem algum outro que vocês sabem que a gente não comentou aqui?
Óbvio que tem, né? Então bora comentar. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, bora se inscrever, né? Já está aqui um tempinho, está acompanhando os vídeos, chegou agora, não importa, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho e também conhecer as nossas redes sociais. E se você já está inscrito, quer ajudar ainda mais o canal a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome vai aparecer aqui no final do vídeo e, além disso, você leva um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!